Se nós olharmos para Daniel, ele enfrentou o sistema, o governo, o imperador daquele tempo, faz um decreto, e ele continua a fazer o que sempre fazia, orava 3 vezes ao dia. Ele vai ser lançado na cova dos leões, mas ele continua adorando ao nome do Senhor Jesus Cristo. Se olhar para os seus contemporâneos, Sadraque, Mesaque e Abidnego, deveria se prostrar ao rei. Parece que é uma coisa tão simples. Se eu falo girar a roleta, talvez é só uma questão formal, mas isso mudaria totalmente a sua essência, isso mudaria a sua perspectiva para com Deus. Muitas coisas que estão acontecendo no nosso tempo, e nós temos que tomar cuidado com elas, parecem ser sutis. Quando eu olho aqui João confrontando o sistema desses heréticos que estavam aqui se infiltrando na igreja, ele precisava ser ali cirúrgico nas suas pontuações, para que a igreja voltasse a entender a mensagem. E alguém que tem a mensagem como João, que caminhou com Jesus Cristo, que andou com Jesus Cristo, agora já depois de muitos anos, ele foi, e aí nós vamos observar que caminhou, pode ser até, começou não tão bem, mas depois foi sendo reconhecido como filho, o apóstolo do amor. Então, ande na luz de Cristo, viva, ou seja, na direção que o Senhor Jesus Cristo tem. Se direcione, ou seja, a buscar sempre as coisas que vêm do Senhor. Então não deixe que as coisas que estão acontecendo ao seu redor mude a forma de servo e serva do Senhor Jesus Cristo, que Deus está, o processo que Deus está fazendo na minha e na sua vida. Qual é a escolha mais importante da vida? A Bíblia nos fala sobre essa decisão no texto. Vamos ver a seguinte e mostrar como devemos ter comunhão com Deus, andar na luz e comunhão com o nosso irmão. Primeiro delas, a mensagem que dele ouvimos e compartilhamos. Isso precisa estar evidenciado dentro da minha perspectiva e da sua. Eu ouço, mas eu preciso compartilhar. Eu preciso anunciar. Isso João está dizendo. Eu estou escutando a mensagem, mas eu estou compartilhando. Ouvimos e compartilhamos. A grande influência na vida do justo é a palavra de Deus. Se eu posso influenciar alguém, é através das ações que a palavra de Deus está fazendo em mim. Se eu posso mostrar a alguém que um dia estava numa situação de rua, situação de drogadição, e que foi transformado por Jesus Cristo, e que a palavra chegou ao seu coração, e que hoje ele é um exemplo para a próxima geração. Então ele, sim, é uma influência, porque a palavra o transformou. Mas a nossa família, quantos lares destruídos, que podem hoje falar da transformação que aconteceu quando começaram a caminhar com Jesus Cristo. Então, isso é a vida do justo, a exposição da palavra de Deus, e ele busca conhecer a Deus e debruçar em sua santa palavra. Nós temos esse anseio de conhecer mais e mais as coisas de Deus, conhecer o que Deus tem feito, conhecer a história dos santos, conhecer a história de missionários, para saber, ou seja, aonde Deus tem direcionado a igreja do Senhor, quando a igreja para de renovar as suas decisões em seguir ao Senhor Jesus Cristo, acontece o que está acontecendo na Inglaterra, acontece o que está acontecendo na Europa, acontece o que já está acontecendo nos Estados Unidos. As igrejas, muitas delas, estão deixando de anunciar a vontade do Senhor. Dessa forma que fomos influenciados pela palavra, devemos compartilhá-la para que a nova geração continue seguindo ao Senhor Jesus Cristo, até que o Senhor Jesus Cristo venha. O outro destaque que o apóstolo João está dizendo, que Deus é luz. Luz e trevas eram termos muito conhecidos. No sentido intelectual, luz refere-se à santidade ou à pureza, enquanto trevas a pecado e transgressão. Os hereges alegavam ser de fato iluminados e andavam na verdadeira luz, pois não conheciam seu próprio pecado. Eles não reconheciam seus pecados. E é isso que eles estão mudando aqui, a compreensão, e parece que é tão sutil.
Eles começam a mostrar para aqueles que já estão andando com Jesus Cristo, e eles não estão reconhecendo. E aqui já no versículo 8 diz aqui, ó, se dissermos que não temos pecado, nós enganamos a nós mesmos. Isso aqui é o ponto que ele está combatendo o sistema daquele momento. Então toda a inspiração do cristão deve ser a palavra de Deus, pois é pelo fruto que conhecemos a árvore. Esse texto tem falado muito comigo. Quando eu olho a minha vida, quando eu olho, ou seja, a vida, e eu preciso fazer, às vezes, essa avaliação. A palavra de Deus diz que é pelo fruto que nós conhecemos a árvore. Se o fruto for bom, certamente é porque a árvore é boa. Se eu e você temos dado frutos, e frutos dignos de arrependimento, é porque nós estamos ligados na videira verdadeira. Então nós estamos tendo comunhão com o Senhor. Mas quando eu paro de produzir frutos, então eu preciso olhar se o meu relacionamento, ele está quebrado, ele tem cicatrizes, ele tem alguma coisa que está impedindo, porque a nossa vida deve dar frutos, porque a nossa vida foi feita para abençoar, para transformar vidas. Nós estamos aqui, nós continuamos nessa terra, porque o Senhor Jesus Cristo nos deu uma comissão para a sua igreja, fazer discípulos. Nós precisamos fazer discípulos. Então, comunhão com Deus, se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em treva, mentimos e não praticamos a verdade. Aqui, ele está se referindo a falar e praticar. Não basta apenas eu dizer. Nós temos muito um costume aqui no Brasil, eu sou católico. E aí a gente pergunta, mas quantas vezes você vai? Isso já está começando já a se infiltrar também na igreja. E aí você, sou cristão, sou protestante. Tá, como que é a sua vida diante do ministério, da obra, do chamado de Deus? Eu tenho ido uma vez por ano. De vez em quando eu participo, tem algumas atividades que são importantes, eu vou. Mas aí a pergunta não é só dizer, mas é fazer, é viver. Lembremos que aqui João ele está dizendo quem Deus é, e não só o que Ele faz. Talvez você venha e escute o que Deus está fazendo, mas a palavra que traz mais significado para mim e sua vida é o que Deus é para você, como que Deus está te transformando, o que Deus está operando na sua vida, quem é Deus para você. Isso é uma preocupação que tem que estar no nosso coração. Isso chama comunhão com Deus. E só conseguimos observar, ou seja, essas mudanças em nossa vida, quando nós começamos a observar a comunhão com Deus.